Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1. Assim nos diz o Senhor, através da sua palavra. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo, o nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Lemos aos irmãos até o verso de número 11. Que o Senhor se digne em nos conduzir e nos abençoar com a instrução advinda da sua palavra essa noite. Quando Epafrodito trouxe uma oferta generosa à igreja de Filipos, ele naturalmente também transmitiu a grande preocupação que tinha com relação à congregação ali. E ele transmite, procura falar disso a Paulo. E ao abordar o assunto a Paulo e revelar a sua preocupação, ele trouxe más notícias sobre uma possível divisão que poderia estar acontecendo na igreja de Filipe. E ao que parece, segundo a própria carta, a união da igreja estava sendo ameaçada por dois fatores, elementos externos e elementos internos. Os elementos externos apresentados nessa epístola encontram-se aí no capítulo 3, versos de 1 a 3, que eram os falsos profetas. E aí Paulo vai dedicar uma atenção especial para advertir a igreja sobre os perigos que vinham de fora. Quando também Paulo se preocupa com outro perigo que estava ameaçando a igreja, e esses perigos eram internos, e diz respeito a membros que não estavam se entendendo uns com os outros. Isso está no capítulo 4, os versos de 1 a 3. E nesse capítulo, no início do capítulo 4, Paulo explica, não fala, ele não detalha qual era a discussão entre Evódia, que significa fragrância, e entre Sintique, que significa afortunada. Paulo simplesmente deseja que elas compreendam que a causa fundamental dos problemas ali não era outra coisa senão o egoísmo de ambas, o qual, por sua vez, era fruto do orgulho no coração dessas mulheres. Certamente não pode haver alegria na vida do cristão quando o cristão se coloca acima do outro, quando ele não segue o modelo e o padrão bíblico. E o versículo-chave desta carta, e particularmente do texto que vamos considerar essa noite, é exatamente o versículo 3, quando Paulo afirma: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É o eixo do que Paulo tem a abordar em todo o capítulo 2 e assim em toda essa carta. O capítulo 1 de Filipenses fala de Cristo em primeiro lugar. Ao passo que o capítulo 2, podemos resumir, Paulo está preocupado com os outros em segundo lugar. É a ênfase de Paulo exatamente no capítulo 2.
No capítulo 1, Paulo ele é o evangelista que anuncia o evangelho de Jesus Cristo e envidou todos os esforços. Ainda que fosse necessário morrer por Jesus, ele o faria para que Jesus Cristo fosse conhecido das nações. Já no capítulo 2, ele se apresenta não como evangelista, mas como um servo. Andrew Murray, um comentarista, disse o seguinte, que a pessoa humilde não faz pouco de si mesma, simplesmente ela não pensa em si mesma. A humildade é aquela graça, como alguém já disse, que nós perdemos quando descobrimos que a possuímos. Um cristão verdadeiramente humilde é aquele que está pronto não só a entregar-se ao Senhor Jesus Cristo, mas a entregar ao Senhor Jesus Cristo para ser um servo, conforme entoado pelo quarteto há pouco. É este vaso, é esse servo que nós devemos ser. Os outros são o elemento-chave de todo o capítulo 2. Se não, veja o que Paulo afirma no verso 3 e 4 do texto lido. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, o capítulo 2 vai focar nos outros. Daí é o elemento-chave desse capítulo, são os outros. Mostrando com isso que ser submisso não significa, por outro lado, que nós vamos simplesmente servir, como alguns chamam, de capacho na mão de outra pessoa. Lamentavelmente, aqueles que imaginam que para você comprar uma amizade, ou em nome da amizade e da paz na igreja ou nos relacionamentos, você deve reduzir ou você deve ceder os seus caprichos ao desejo do outro. De forma alguma, quando lemos essa carta, Paulo sugere isso. Se tivermos a determinação de Filipenses 1, ou seja, de procurarmos servir a Cristo, não teremos dificuldade de ser submisso para atender o que demanda o capítulo 2, que é servir aos outros. Então, servimos a Cristo servindo ao outro. E esse é o grande tópico de toda essa carta. Mas Paulo, então, ele começa a abordar aqui alguns exemplos de pessoas submissas. Cristo é o exemplo máximo, conforme vimos nos versículos 1 a 11 do texto lido. O próprio Paulo se coloca também como exemplo, veja no capítulo 2 ainda, os versículos 12 a 18, em particular, o verso 17, Paulo diz, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. Paulo apresenta, na verdade, 4 exemplos que ilustram pessoas prontas a serem submissas. E ele diz que ele se colocou à disposição da igreja para um sacrifício a serviço da igreja, no versículo 17. Paulo vai usar um outro exemplo de pessoa que se submete em função do outro. E o outro exemplo é o próprio Timóteo. Veja isso no versículo 20 do mesmo capítulo. Porque a ninguém, ele refere-se a Timóteo no verso 21, no verso 19, e no verso 20 ele diz, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Ele diz, não achei ninguém que preocupa com o outro como Timóteo. E Paulo apresenta um outro exemplo. O exemplo aquele que inclusive trouxe conhecimento dos problemas, é Epafrodito. E no versículo 30 do mesmo capítulo ele diz, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Ou seja, Paulo apresenta nesse capítulo 2, 4 exemplos de pessoas que foram submissas. Mas o exemplo maior, e é por onde ele começa, é o exemplo que nós queremos pensar e considerar essa noite. Jesus Cristo. É evidente que aqui Jesus Cristo é o exemplo supremo de submissão. E quando Paulo vai tratar ou falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, ele faz a seguinte afirmação no verso de número 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E na sequência ele diz, tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aqui ele vai discorrer. Qual foi o sentimento de Cristo Jesus? Porque para este tipo de
modelo é que Paulo vai apontar. É evidente que ele é o exemplo máximo. E ao abordar sobre o exemplo de Jesus Cristo, para o qual a igreja deveria olhar, Paulo ilustra na vida de Jesus Cristo que há 4 características de um indivíduo com uma atitude submissa. E é exatamente isso que Paulo aborda nos primeiros versos deste capítulo. Jesus Cristo ilustra, na visão de Paulo, 4 características de um indivíduo com uma atitude submissa. E é exatamente para este exemplo supremo de uma atitude submissa que nós vamos olhar nessa noite para aprendermos. Senhor, oramos ao Senhor, na certeza de que Tu mesmo haverás de falar ao nosso coração, por meio da Tua palavra. Por isso pedimos que abra o nosso coração, o nosso entendimento, dê disposição ao nosso corpo, para que possamos estar atentos enquanto Tu falas ao nosso coração. Mas acima de tudo, desperte a nossa alma, para que nos deleitemos com os manjares que o Senhor, por certo, preparou para que nele deleitemos nessa noite. Em nome do Teu bendito Filho, nosso Senhor Jesus, é que oramos. Vejamos então essas 4 características vistas na pessoa de Jesus Cristo, que ilustram uma atitude submissa. E a primeira atitude que caracteriza a submissão está logo no versos 5 e 6, quando Paulo diz: tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então a primeira característica de uma atitude submissa vista na vida de Jesus Cristo é que uma pessoa submissa, ela submete, ou ela pensa, melhor dizendo, nos outros, e não em si mesma. Ela coloca os outros em primeiro lugar. E observe bem que o versículo 5, ele vai contrastar exatamente com o que Paulo diz antes. Paulo diz no verso 13, não faça ninguém por partidarismo ou por vanglória. No verso 4 ele diz, não tem visto o que é propriamente seu. E ele diz, então, olhe para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o modelo de uma atitude submissa, porque ele não pensou nos outros. Ou não pensou, melhor dizendo, em si mesmo. Ao contrário, estava com foco, com olhar nos outros. E quando Paulo usa a expressão sentimento, ele refere-se na verdade à atitude de Jesus Cristo, demonstrada por Jesus Cristo. O versículo 5 poderia muito bem ser traduzido de forma literal da seguinte forma: sua atitude deve ser a mesma que a de Jesus Cristo. Da mesma forma como Jesus Cristo agiu, não pensando em si mesmo, mas procurando olhar os outros, seja esta a sua atitude. Afinal, a nossa visão de mundo, chamada de cosmovisão, ela determinará o nosso procedimento. E o que Paulo diz é, tenha um modelo em sua mente para que determine o seu procedimento. E qual foi a atitude de Jesus Cristo? Como ele caracterizou-se? Por alguém que pensou nos outros antes que si mesmo. E por que podemos fazer essa afirmação com base nos versos 5 e 6? Por algumas expressões que Paulo vai usar de uma forma muito contundente e importante. Ele, na verdade, voluntariamente abriu mão dos seus direitos. Isto é, pensar nos outros em primeiro lugar. Ele abdicou do seu direito. E é isso que Paulo vai colocar nos versos 5 e 6. Jesus, antes da sua encarnação, foi sempre co-igual, co-eterno a Deus, da mesma substância com o Pai e com o Espírito Santo. Ele sempre foi revestido de toda glória, de toda majestade. O apóstolo João contempla isso lá em João, capítulo 17, versículo 15. Ele é descrito nas Escrituras como Criador e sustentador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Segundo o próprio Paulo em Colossenses, capítulo 1, verso 16. Ele foi e sempre será adorado e honrado nas cortes celestiais. Pois bem, esse Jesus Cristo, Paulo diz, olhe para ele, porque mesmo cheio de toda essa glória, ele abriu mão de toda ela, ele voluntariamente abriu mão dos seus direitos. E aí Paulo vai aos alguns termos que vale a pena ressaltar aqui. E o primeiro deles é no verso ainda de número 5, ou no verso de número 6, ele subsistindo em forma de Deus. Essa palavrinha é muito importante para entender o espírito de Paulo, o que ele vai falar aqui. Ele está falando da divindade de Jesus Cristo. E aqui eu quero lembrar as palavras de William Barclay, que é um comentarista. Ele faz a seguinte afirmação, que essa palavra subsistindo
conforme vemos no verso de número 6, que é uma palavra em grego que descreve aquilo que é essencial e que não pode ser mudado, aquilo que possui uma forma inalienável, segundo este comentarista. Descreve, consequentemente, características inatas, imutáveis, inalteráveis. Com isto, concluindo, Paulo está dizendo: Jesus Cristo é Deus em forma, em essência, inalterável, imutável. Ele subsiste nisso. Ele continuou com todo esse poder e glória. O que vai tornar um aspecto da humilhação desse modelo, desse exemplo, mais forte, mais contundente. Ele subsistia ainda nesta forma. Ele não abriu mão dessa forma. E é onde ele diz: subsistindo como Deus. Logo, Paulo continua ainda, subsistindo em forma de Deus. Existem duas palavras na língua original, que no caso aqui é grego, para a expressão forma, conforme os irmãos veem aí. A primeira palavra é morfê e a outra é schema. Essas palavras são traduzidas igualmente em português por forma. Todavia, ela não tem o mesmo significado quando se usa na língua original. A expressão morfê seria a forma essencial de algo que jamais se altera, enquanto que schema, que pode ser traduzido também como forma, seria forma externa que muda de tempo em tempo, de circunstância em circunstância. E quando ele diz que Jesus Cristo, ele subsistiu em forma, ele não usa schema, ele usa morfê. Ou seja, a palavra que Paulo usa aqui com referência a Jesus Cristo é morfê. Jesus Cristo, então, o que ele diz é que ele, quando desceu, ele estava de uma maneira, de uma forma inalterável como Deus. A essência do seu ser era imutável. Então a consciência da deidade, do domínio e do poder estava ali. A forma não poderia ser alterada. O fato dele ter assumido esta morfê, esta forma, é inalterada, a forma de Deus ali. Isso é muito rico, é muito profundo, sobre a humanidade de Jesus Cristo e a divindade. Por isso que em momento algum ele deixou de ser Deus. A palavra morfê vai dizer isso. E em momento algum ele deixou de ser homem. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que Jesus Cristo sempre foi Deus. E por natureza ele expressa nessa imagem, nessa forma que não pode ser alterada, a sua divindade. Ele sempre possuiu toda a glória, todo o louvor no céu, todo o louvor que cabe ao Pai e ao Espírito Santo. Ele sempre reinou no universo. Isso mostra que Jesus Cristo em todo momento, por assim dizer, estaria sendo tentado a trazer à tona toda a glória de Deus que ele tem e que ele tinha. E aí Paulo diz: olhe para Jesus. Enquanto vocês, Evode e Sinti, que estão preocupados em seus próprios interesses, olhe para o Senhor da glória, que mesmo naquelas formas na qual ele subsistia, ele não abriu mão, ele fez-se servo. Foi um ato intencional do coração eterno de Deus, fazer-se um de nós. Esse é o modelo, esse é o exemplo a ser seguido na visão do apóstolo Paulo. Ele pensa nos outros antes que si mesmo. Mas ainda há uma outra verdade gloriosa no mesmo versículo 6. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. É outro termo que vai só tornando mais rica e mais profunda a argumentação de modelo de humildade, de modelo de serviço de Jesus. Quando ele usa a palavra que Jesus Cristo não usou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele não considerou a sua igualdade com Deus como algo que deveria reter de forma egoística. A palavra grega traduzida aí, na língua nossa, na linguagem nossa, como usurpação, a Bíblia NVI vai ter uma outra tradução, que seria a tradução melhor do texto. Mas a palavra grega que na nossa língua, que adotamos aqui, é traduzida como usurpação, é uma palavra que significa e que aparece somente aqui. Ela provém de um verbo na língua original que significa arrebatar ou aferrar-se. O que isso queria dizer? Quando Paulo usa esse termo aí, que Jesus Cristo não agarrou aos privilégios de sua igualdade com Deus, antes abriu mão dela por amor de nós. Ele não ficou agarrado, apegado de tal forma que não pudesse abrir mão. Um outro comentarista chamado Bruce, interpretando essa passagem, ele escreve o seguinte:
Não existe a questão de Cristo tentar arrebatar ou apoderar-se da igualdade com Deus, posto que Ele mesmo é Deus. Ele é igual a Deus, e isso não é usurpar. Então, se Ele tivesse isso como a forma, a morfê é a mesma, não seria uma usurpação. Cristo é Deus em sua natureza, diz o comentarista. Tampouco, diz ele, existe a questão de Cristo procurar reter a igualdade pela força. E conclui ele dizendo, a questão fundamental é antes que Cristo não usou esta igualdade com Deus como desculpa para a sua autoafirmação, para a sua autopromoção. Ao contrário, ele usou como ocasião para renunciar todas as vantagens, todos os privilégios que a divindade lhe proporcionava, como uma oportunidade, não para a autoafirmação, mas para o autoempobrecimento. Não para a promoção, mas para o autossacrifício. O que Paulo diz é que há um contraste profundo. Ele poderia ter ficado apegado à ideia do termo traduzido de uma forma não muito feliz na nossa versão, em vez dele ficar ali dizendo, isso é meu, não posso abrir mão, eu não posso deixar de ser Deus. Ao contrário, ele, em vez de usar isso como uma desculpa para não abrir mão da glória, ele usou isso para mostrar o contraste entre a glória e a sua humanidade. Na verdade, ele usou esses privilégios para o autoempobrecimento, para o autossacrifício. Isso então mostra por que Paulo diz, tende em vós mesmo a mesma atitude que houve em Jesus Cristo. Porque, sendo ele Deus, subsistindo na morfê, na forma inalterada, ele abriu mão daquilo que seria um motivo pelo qual ele não viria à terra, que é a glória dele. Ele abriu mão disso. Um repórter entrevistava um consultor muito famoso na área de recursos humanos, um homem que era responsável pela colocação de centenas, quem sabe até milhares de funcionários em grandes e diversas empresas. Quando o repórter perguntou qual era o segredo do sucesso daquele consultor, ele deu a seguinte resposta: se você deseja descobrir o verdadeiro caráter de um funcionário, não lhe dê responsabilidades, e sim privilégios. A maioria das pessoas consegue lidar com responsabilidades se tiver um salário à altura, mas só os verdadeiros líderes, diz ele, conseguem administrar os privilégios. Um líder, conclui ele, usará seus privilégios para ajudar os outros a construir a organização. Um homem de menos caráter usará os privilégios para promover a si mesmo. Jesus Cristo usou seus privilégios, conforme Paulo diz, para o bem dos outros, para o nosso bem. E Paulo diz, olhe para Jesus, olhe o modelo a ser seguido. Há um contraste claro nesse texto entre a atitude de Jesus Cristo e a atitude de Lúcifer, que todos nós sabemos. Em outros tempos, Lúcifer era o maior dos seres angelicais, próximo ao trono do próprio Deus. Mas, segundo as Escrituras, ele desejou assentar no trono do próprio Deus. Lúcifer disse, seja feita a minha vontade. Ao passo que Jesus Cristo diz, seja feita a tua vontade, ó Pai. Lúcifer não se contentou em ser uma criatura, ele quis ser o Criador. Jesus Cristo era Criador e, no entanto, se tornou um homem voluntariamente. Abriu mão daquela glória. A humanidade de Cristo, não há dúvida, é uma repreensão ao orgulho de Satanás e de tantos quanto vivem em orgulho. E Paulo vai usar este exemplo para falar à igreja de Filipos. Deixem de ser orgulhosos. Olhem para Jesus Cristo. Ele é um modelo a ser seguido. Mais uma vez as palavras de Bruce, quando ele fala sobre Adão. Adão foi criado homem à imagem de Deus. E o que ele fez? Ele tentou arrebatar para si uma falsa e ilusória igualdade com Deus. Ao passo que Cristo, sendo Deus,
alcançou o senhorio universal mediante a renúncia. Enquanto Adão perdeu o seu senhorio mediante o roubo do fruto proibido, Jesus Cristo deixou a glória de Deus e se fez homem. Olha o contraste. Lúcifer e Jesus. O homem e Jesus. Que grande contraste. E agora então você é capaz de entender por que Paulo diz: olhe para Jesus Cristo. Ele é o grande exemplo. A grande característica da humildade de Jesus Cristo é que ele não olhou para si mesmo. Ele estava tendo como foco você e eu. É de se esperar então que pessoas incrédulas sejam até egoístas, quem sabe até cobiçosas, mas não podemos esperar isso dos crentes, que experimentaram o amor e a comunhão de Jesus Cristo, que experimentaram esse grande valor. E à luz das Escrituras nós vemos mais de 20 ocasiões, ao longo de todo o Novo Testamento, Deus nos instruindo a viver uns com os outros. Devemos nos preferir uns aos outros, diz Paulo aos Romanos. Devemos edificar uns aos outros, em 1 Tessalonicenses. Devemos carregar os fardos uns dos outros, conforme Gálatas. Não devemos julgar uns aos outros, conforme Romanos 14. Mas sim admoestar uns aos outros, Romanos 15. Ou seja, o termo outros é a palavra-chave do vocabulário dos crentes que exercem submissão. Uns aos outros. Preferir em honras uns aos outros. É o que Paulo diz aí no texto: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, verso 4 do texto lido, senão também cada qual o que é dos outros. Em meio à nossa competitividade, a preocupação de como é que podemos levar vantagem, vem a primeira afirmação de Paulo: olhe para Jesus, deixou toda a glória para assumir o seu lugar. Mas Paulo não para por aí. Ele continua ainda ensinando. A segunda característica de uma atitude submissa, vista em Jesus Cristo, é que ele também serve. Veja bem o verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Essa é a segunda característica de uma atitude submissa, é quando está disposto a servir. E é exatamente isso que Paulo diz no texto que temos a considerar. Ele diz que ele serviu, ele assumiu uma forma de servo. Lembra aquela forma, aquela morfê, que é inalterável, dentro da forma de servo, ou de Deus, ele se fez servo. Há até um paradoxo aqui. Como aquele que em morfê, algo que não pode mudar, ele assume um papel de servo. Que grande paradoxo. Deus encarnado, subordinado à matéria. E é isso que Paulo tem a dizer, porque ele fala que esta é outra característica de uma vida submissa, revelada na vida de Jesus Cristo, quando ele passou a servir. Ele esvaziou-se, no dizer de Paulo, nos versos 6 e 7. O Filho de Deus deixou o céu, a glória deixou o trono, e fez carne, fez-se homem, se encarnou. Aquele que em seu estado pré-encarnado é igual a Deus, não perdeu a morfê, não perdeu a forma, ele esvazia-se voluntariamente. O verbo que Paulo usa para se esvaziou, no versículo de número 6, que ele abriu mão, em outras palavras, literalmente significa tirar algo de um recipiente até que fique completamente vazio. Ou uma outra tradução possível seria derramar algo até que não fique absolutamente nada no recipiente. E diz que Jesus Cristo fez exatamente isso. Mas a pergunta é, do que ele se esvaziou, no dizer de Paulo? Certamente não foi da existência, porque ele estava na forma de servo, porém era Deus. Isso seria impossível. Ou seja, o Filho de Deus não poderia deixar de ser Deus em momento algum, mas ele esvazia-se, ele abre mão da forma na qual ele estava. A sua igualdade com Deus ninguém poderia tirar. Mas quando Paulo diz aqui que ele se esvaziou, é que ele não trocou a sua natureza divina pela natureza de um escravo. Significa que ele demonstrou a natureza de Deus na forma de um escravo. Ele não abandonou a essência divina para ser um escravo, mas ele revela a essência de Deus num
escravo. É muito rico o que Paulo diz, é profundo. No cenáculo, antes da sua morte, ele pega uma bacia, cinge-se com uma toalha, lava os pés dos discípulos e depois faz a seguinte afirmação: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ele esvaziou, abriu mão da glória, não deixou de ser Deus, mas um Deus que se faz servo. Que contraste! Nós, como servos, queremos ser iguais a Deus. Jesus pensou nos outros, e por isso que ele teve que tornar-se um servo. E Paulo acompanha esse passo a passo da humilhação de Jesus Cristo em 4 pontos. Primeiro, ele diz que ele esvaziou-se, colocou de lado o uso independente de seus atributos divinos, não usou deles em momento algum, é aquele negócio de abrir mão. Segundo, tornou-se humano de uma forma permanente, em um corpo físico sem pecado. Grave, permanentemente ele assumiu aquele corpo. Terceiro, usou aquele corpo para ser servo. E em quarto, levou este corpo à cruz e morreu voluntariamente, com toda a consciência da plenitude de quem ele era, Deus. Que graça maravilhosa o que vemos aqui. Do céu, ele baixa-se à terra. Da glória, ele vai à própria vergonha. De Senhor, diz Paulo, converte-se em servo. Da vida, ele se entrega à morte. E Paulo vai tão longe quando ele diz no final do verso 8, que ele foi obediente nisso, até a morte e morte de cruz. Quando Cristo nasceu em Belém, em uma união permanente com a humanidade, uma união na qual não poderia haver qualquer saída jamais. Pela própria vontade, ele agora humilha-se a fim de nos exaltar. E Paulo faz a seguinte observação no verso 7. Ele volta a usar a palavra forma. Veja bem, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Isso é importante o que Paulo diz. A expressão aqui é que esta forma externa de servo revelava a forma interna de consciência para servir que Deus tinha. Jesus não fingiu que era um servo, é o que Paulo está dizendo. Ele não fez um papel de um servo, ele não foi um ator, mas ele se tornou verdadeiramente servo. Eu sei que isso é difícil para minha mente e a sua. Deus tornou servo, permanentemente, assumiu a natureza de um ser humano, como um homem. Essa era a expressão autêntica da natureza mais íntima. Ele foi o homem-deus, a divindade e a humanidade unidas em um só ser, e ele veio como servo. E então nós podemos entender por que Paulo diz: olhe para Jesus, tenha ele como modelo de humildade. Ao ler o Evangelho nós podemos observar como Jesus realmente agiu como servo, servindo aos outros e não ao contrário. Olhamos na trajetória da vida de Jesus Cristo, quando ele se dispôs para cuidar de pessoas de todo tipo, pecadores, meretrizes, coletores de impostos, enfermos, aflitos, e ele mesmo faz a seguinte afirmação: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Assim foi a vida de Jesus Cristo. Mas há algo mais que Paulo continua dizendo, está no verso 8. E a terceira característica que Paulo fala, a terceira característica de uma atitude submissa de Jesus Cristo, é que ele se sacrifica também. Verso de número 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É muito comum, sabemos que existem pessoas, pode até existir pessoas, que estão até de certa forma dispostas a servir ao outro, desde que isso não lhe custe coisa alguma.
mas se precisar pagar algum preço, perdem imediatamente o interesse, porque isso vai custar alguma coisa. O texto sagrado diz no verso 8 que Jesus Cristo se tornou obediente até, é o que nós chamamos de ir até as últimas consequências. E as consequências foram, conforme descritas, foi até a morte. Não morreu como Marte, mas sim como Salvador. Por isso que Paulo diz que ele entregou a sua vida voluntariamente pelos pecados do mundo. Então, Cristo esvaziou-se e se humilhou quando fez-se homem. Depois, desceu mais um degrau na escada de humilhação quando se fez servo. Mas desceu mais um degrau nas profundezas da humilhação quando ele suportou a morte de cruz, por seu sacrifício. E é isso que Paulo diz no versículo 8, ele transformou esse horrendo patíbulo de morte no símbolo mais glorioso do cristianismo, a vergonhosa cruz. Por isso que ele disse, ele foi até as últimas consequências. Ele foi, é e sempre será exemplo de uma atitude submissa quando ele vai até ao sacrifício. Esse é um exemplo de uma atitude submissa. Nas palavras de Jovet, ele diz que o ministério que não custa coisa alguma, não realiza coisa alguma. E continua ele dizendo, a fim de haver bênçãos, também é preciso haver sacrifícios. Um missionário estava em uma festa religiosa, diz esse autor, no Brasil, andando no meio de algumas barracas, e observava os produtos dessas barraquinhas religiosas. E no alto de uma dessas barraquinhas, ele viu um cartaz que dizia, cruzes em promoção. E esse missionário analisou e pensou consigo mesmo, é exatamente isso que muitos cristãos procuram hoje, cruzes que não custem quase nada. E ele conclui dizendo, a cruz do meu Senhor custou caro, por minha cruz, por que então que a minha cruz deveria ser diferente? Um cristianismo que não nos custa nada, não vale a pena seguir. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Uma pessoa humilde, ela estará pronta a pagar o preço, ainda que isso signifique sacrifício. Qual tem sido o preço que você tem pago por ser crente ou cristão? Quem tem atitude de submissão, irmãos, não evita sacrifícios. Quem tem essa atitude, ela jamais vai evitar o mais difícil, porque ela viverá para a glória de Deus e para o bem dos outros. Então não há preço que pague a honra que temos de ser cristãos. E a questão é, ser cristão tem custado alguma coisa para você? O que você tem pago por ser crente? Por trazer o bom nome de Cristo no teu peito? A pergunta é, você tem se sacrificado? Grave bem, que uma atitude submissa é caracterizada quando está disposta a ir ao sacrifício. Mas por fim, a quarta e última característica de uma atitude submissa vista em Jesus Cristo é que a atitude de submissão, ela redundará em glória a Deus. Jesus Cristo com isso glorificou a Deus. Veja os versos 9 em diante. Pelo que também Deus o exaltou. Até aqui nós vemos ele caminhando numa espiral descendente de humilhação, de assumir uma forma humana, de abdicar da glória, de abrir mão dos poderes eternos, se submeter a um corpo limitado, e mais do que isso, um corpo como escravo, e como tal ele morre, e agora começa o seu estado de exaltação. E aí entra o verso 9, porque também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma pessoa que tem uma vida caracterizada pela submissão, ela
a submissão dela redundará em glória, porque é isso que Paulo disse. Que Deus deu um nome que está acima de todo nome, e o propósito de Deus é para que o próprio Deus fosse glorificado. Este é evidentemente o objetivo maior de tudo que nós fazemos, é a glória de Deus. Paulo inclusive adverte sobre a vanglória, referindo-se ao que aos Filipenses, no versículo de número 3, nada façais por partidarismo ou vanglória. Paulo diz, deixem a glória de vocês e pensem na glória de Deus. Então aqui há um aspecto contrário. Ao contrário de buscar a nossa própria glória, o nosso fim único e último é a glória de Deus. O tipo de rivalidade que havia ali na igreja de Filipos com essas duas irmãs era o contrário do ministério cristão que se esperava. Porque eles estavam buscando a própria glória. Quando Paulo mesmo fala que elas estavam buscando isso, ou os irmãos em Filipos, e ele diz, busquem a glória de Deus. Então a exaltação de Cristo, conforme vemos nos versos 9 em diante, ela começou com a sua ressurreição. Quando os homens sepultaram o corpo de Jesus Cristo, foi a última coisa que as mãos humanas puderam fazer contra ele. A partir dali, ninguém tocaria. Aliás, o próprio profeta Isaías diz que ele seria designado a sua morte com o ímpio, mas com o justo ele esteve, porque Deus não permitiu que o seu corpo sofresse a contaminação e fosse decomposto. Ali começou a glória do Senhor. Mas a glória dele veio à medida que ele desceu ao mais baixo nível que um ser humano poderia chegar, à sepultura. E a partir daí então Paulo abre então um novo campo do texto e diz, pelo que também Deus o exaltou. E ele usa a expressão exaltou de forma extraordinária, sobremaneira. Da mesma forma como a sua humilhação foi tão profunda, tão detalhada, de forma extraordinária, Deus também exaltou aquele diante de quem todo joelho deve agora se dobrar. A exaltação de Jesus Cristo incluiu autoridade, soberania sobre todas as criaturas, diz o texto, no céu, na terra e debaixo da terra, diz o apóstolo Paulo. Todos se prostrarão diante dele. Isso é a afirmação de Isaías no capítulo 45. Um dia todos se prostrarão diante do Senhor Jesus Cristo e confessarão ele. É claro que as pessoas podem se prostrar hoje e confessar hoje e receber a dádiva da salvação oferecida no Senhor. Mas prostrar-se diante do Senhor hoje significa salvação. Mas o texto fala de um prostrar diante dele no dia do julgamento. E isso significará condenação. Então tem duas maneiras. Ou você se prostra agora como salvação, ou você se prostrará como condenação. Porque esse que se humilhou e chegou a esse mais baixo nível, é aquele diante de quem todo joelho se dobrará. É assim que Paulo conclui o seu raciocínio. O propósito dessa exaltação, aí Paulo diz no finalzinho, no versículo 11, para a glória de Deus Pai. Então, a atitude submissa de Jesus Cristo tinha como alvo máximo a glória de Deus Pai. É assim que Deus é glorificado, na atitude submissa dos seus filhos. Para concluir, irmãos, toda a vida e obra de Jesus Cristo apontam para a glória pessoal, mas objetiva acima de tudo a glória de Deus, como vemos no texto. Jesus Cristo atrai os homens para si, para atraí-los para Deus. Ele não é o foco, mas a glória do Pai. Na igreja de Filipos, havia alguns que tinham o propósito de satisfazer as suas próprias ambições egoísticas, cheio de vanglória, como Paulo diz. No entanto, o único propósito de Jesus Cristo era servir os outros, ainda que isso lhe tenha custado a maior de todas as renúncias, o maior de todos os sofrimentos. Lamentavelmente, enquanto os membros da igreja de Filipos queriam ser o centro das atenções, Jesus Cristo queria que todas as atenções voltassem para o Pai, na humilhação dele. Assim também deve ser o seguidor de Jesus Cristo. Assim também devemos ser nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo. Que o nosso desejo, através de uma atitude submissa, não seja outro senão de que Deus seja glorificado. Porque de pessoas orgulhosas esse mundo está cheio. E muitas delas dentro das igrejas, como havia dentro da igreja de Filipos.
que enquanto buscamos a nossa própria glória, Deus não será visto entre nós, mas sim a nossa vaidade, a nossa presunção e o nosso orgulho. Que como os filhos de Deus, haja em nós, no dizer de Paulo, a mesma atitude submissa de Jesus Cristo, que pensou nos outros antes de pensar em si mesmo. Que em segundo lugar, serviu em vez de ser servido, que se sacrificou por nós e por fim buscou a glória de Deus. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Jesus Cristo. Que essas atitudes que o Santo Espírito de Deus inspirou para que Paulo ensinasse à igreja de Filipos, que essas mesmas atitudes e essas características sejam vistas na tua vida, na nossa vida, na vida da nossa comunidade, da nossa congregação, das nossas famílias. Uma atitude que tenha como fim último a glória de Deus. Olhemos para o Senhor da glória, que abandonou toda ela para revelar em submissão, subserviência a um propósito maior, como deveríamos viver. E assim Jesus Cristo disse que Ele é um modelo do qual todos nós devemos tirar como base para viver. Que assim vivamos também. Amém.